Meu nome é José Eduardo Dias Cardoso, eu sou médico do trabalho, diretor técnico da LaborMed, e vou fazer essa introdução aqui, essa primeira parte com vocês, e depois eu vou passar para o nosso pessoal de segurança do trabalho para abordarem aí a legislação com vocês e as medidas necessárias. O objetivo é abordar exatamente as medidas aí necessárias para que esse retorno às atividades possa ser feito de forma segura. O título é Discussão sobre os protocolos sanitários dos governos municipal e estadual para o retorno às atividades, né? A Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família dos coronavírus, que surgiu na China, mais especificamente em Wuhan, no final do ano passado, de 2019, que foi identificada como uma doença em 30 de dezembro de 2019. E essa doença passou a ser denominada Covid-19, e o nome desse coronavírus, em especial, é SARS-CoV-2. Tá? O que importa é que é um coronavírus que causa uma doença chamada Covid-19. Esse coronavírus é extremamente transmissível, né? Ele tem uma transmissibilidade muito grande, e ele acomete pessoas de todas as idades e de todas as condições de saúde, e pode causar, principalmente entre pessoas de mais idade, pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão, alguma doença que cause imunodepressão, obesidade, doenças pulmonares, asma, enfisema e outras doenças. Ele pode causar casos muito graves que podem levar ao óbito. Aproximadamente 80% das pessoas que adquirem o vírus ou não tem nada, ou tem sintomas absolutamente leves que passam até desapercebidos, ou despercebidos, ou então algum sintoma que até se note um pouco de dor de garganta e tal, mas que passa como sendo um resfriado comum. 20% dessas pessoas vão ter sintomas um pouco mais intensos, parecendo uma gripe um pouco mais forte, mas nada além disso. Desses 20%, 5% podem ter casos bastante graves, que necessitem de internação, eventualmente que necessitem de UTI, e alguns vão caminhar para o óbito, né? Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo que o coronavírus está se comportando de uma maneira um pouquinho mais agressiva. Ele está atingindo também pessoas mais jovens, e está causando mortes também entre essas pessoas mais jovens. Então, no começo aí da pandemia, a gente subestimava um pouquinho o vírus, hoje não, a gente sabe que o que ele causa é isso que a gente tem visto aí, esse quadro dramático de inúmeras mortes aí todos os dias, né? Com relação à forma de transmissão, basicamente, vocês sabem, é através de secreção respiratória, tosse, espirro, saliva, através de objetos contaminados com essa secreção expelida pelas pessoas que estão doentes, pelo contato pessoal, né, porque essas gotículas de saliva com o vírus ficam nas mãos, ficam nas roupas, ficam nos cabelos, você toca nas pessoas ou toca em algum objeto que essa pessoa tenha tocado, e você pode acabar trazendo para você o coronavírus, e depois, a hora que você levar a mão à boca, aos olhos, ao nariz, ele pode penetrar no organismo e causar a doença, né? As principais medidas preventivas são aquelas que dizem respeito ao isolamento social, quer dizer, manter a distância dos outros e procurar não deixar com que gotículas de saliva com vírus que saíram de uma pessoa doente através de espirro, de tosse, chegue até nosso nariz, nossa boca ou nossos olhos, né? Então, para isso, manter a distância superior a 1,5 m entre as pessoas, usar máscaras durante todo o tempo em que a gente estiver em ambientes públicos ou em ambientes privados, com uma proximidade maior do que 1,5 m das outras pessoas. A única exceção é o domicílio, né? É a nossa casa, mesmo com as pessoas da nossa família que não estão morando conosco, que não convivam no mesmo domicílio, a gente deve utilizar sim a máscara e lavar as mãos com frequência com água, sabão. Na impossibilidade de usar água e sabão, usar o álcool gel,
Bom, todo mundo já sabe disso, né? O diagnóstico é feito pelos sintomas, que basicamente são, no início, dor de garganta, um pouquinho de tosse, febre, quase sempre a febre, hoje a gente sabe que às vezes não há, mas quase sempre a febre, dor no corpo, dor de cabeça, sintomas gerais de gripe. Quando isso chega a um certo cansaço e falta de ar, isso significa que o quadro já é um quadro mais grave que necessita de atendimento médico e eventualmente pode necessitar de internação, porque a falta de ar já é sinônimo de acometimento do pulmão. Então essa pessoa já está provavelmente desenvolvendo aí uma pneumonia e vai ter que ser tratada ou ainda em casa com antibióticos e um monitoramento feito diariamente ou a cada 2 dias pelo médico por videoconsulta, ou então ela vai ter que ser internada. Os exames que ajudam a diagnosticar, além dos sintomas que a pessoa apresenta e o médico interpreta, são a tomografia do tórax, que vai mostrar se há ou não acometimento pulmonar e pneumonia, e os exames, os testes, né, e exames laboratoriais para COVID-19, que são o RT-PCR, que é aquele que se coleta no nariz e garganta através de cotonetes, e aí a gente vai identificar o próprio vírus, o material genético do vírus. E o teste laboratorial, que pode ser o teste rápido, a partir de uma gotinha de sangue da ponta do dedo, que vai detectar anticorpos para esses vírus. E o exame de sangue, que também vai detectar a presença de anticorpos. Tem toda uma discussão sobre o que significa ser positivo, o que significa ser negativo, que não cabe aqui. Nem sempre um exame ainda positivo refere que a pessoa ainda esteja doente, nem sempre um exame negativo é garantia de que a pessoa esteja bem, mas isso é uma discussão para outra hora, né? Os exames hoje em dia, eles ainda não estão amplamente disponíveis, embora já tenham chegado muitos kits aqui ao Brasil. Se consegue fazer esses exames em laboratório privado, pagando por eles, evidentemente. Para o serviço público, eles existem hoje, não há mais necessidade de um racionamento de exames, de só fazer o exame para quem está muito grave, mas também tem que haver uma certa cautela na solicitação desse exame, porque também não há exame sobrando, né? Então, não é todo mundo que tiver aí um resfriado que acha que é COVID-19 que vai fazer o exame, precisa ter um quadro clínico que justifique isso, né? Bom, então essa era a introdução sobre a COVID-19. O foco mesmo desse treinamento hoje, qual é? É identificar o que é que nós devemos saber para poder retornar às atividades de forma segura, o que as empresas devem saber e o que as empresas devem fazer para retornar às atividades de forma segura, né? Com relação ao que eu devo saber, está nesse slide aí, que acredito que já esteja na tela, inicialmente a gente teve as medidas de combate à pandemia para as empresas determinadas pelo Ministério da Saúde, por vários órgãos, né, das autoridades de saúde a nível do município, do estado e do governo federal, mas elas foram sintetizadas para as empresas especificamente no ofício circular 1088/2020 da Secretaria Especial de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que é o equivalente ao Ministério do Trabalho hoje, né? Então, é um ofício circular que condensa todas as orientações prévias à abertura, isso já lá no início da pandemia, né, para que as empresas adotem no sentido de combater o coronavírus e evitar a disseminação da doença nas suas empresas e entre os seus clientes e o público em geral. Esse ofício circular deu origem a um e-book que a gente encaminhou para todos vocês e disponibilizou para todos os clientes e foi assim amplamente divulgado pela Labormed por e-mail para todos, né? E ali, então, estão as medidas que deveriam estar sendo adotadas já há alguns meses, aí, há uns 2 meses pelo menos, desde a publicação do ofício, para conter o coronavírus no ambiente das empresas. Agora, quando a gente retoma as atividades,
o governo do Estado de São Paulo publicou os seus protocolos sanitários, o protocolo intersetorial, e o município de Santos, através do decreto 8969, os protocolos municipais. Então, esses são os dois documentos que a gente tem que agora enfocar. Eles não invalidam o ofício circular 1088, muito pelo contrário, eles aprofundam, então tudo aquilo que valia continua valendo, mas há detalhes agora. Detalhes que são solicitados pelo governo do Estado de São Paulo, pela Prefeitura Municipal de Santos, e detalhes que se aplicam a cada ramo de atividade. Vocês vão encontrar isto, todas essas orientações, no site, mas todo esse material, o ofício circular, os protocolos, um conjunto de cartilhas do SEBRAE voltadas para cada ramo de atividade, muito bem feitas, mostrando o que cada setor deve fazer, está lá. Os artigos todos que a Labormed escreveu e aquilo que nós disponibilizamos para os clientes está lá. O nosso e-book, com todas as orientações também. Então, vocês vão encontrar, inclusive, ali material para campanha, vocês vão encontrar cartazes, vocês vão encontrar vídeos, todos eles oficiais, todos eles são ou do SEBRAE ou do Ministério da Saúde, de maneira que só temos aí material de qualidade oficial e nada de fake news, né? No próximo slide, a gente vai abordar, então, o que fazer conhecendo isso que está no slide anterior. Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Essa aí é a receitinha de bolo, né? Primeiro, elaborar um protocolo interno para cada empresa, dizendo o que aquela empresa vai fazer para combater o coronavírus. O que vai fazer, quem vai fazer e quando vai fazer. Além de elaborar esse protocolo, a empresa tem que ter alguém que vai gerir isso aí. Então, a empresa vai ter que indicar um gestor da Covid-19 que vai ficar responsável por fazer esse protocolo acontecer. Ou empresas maiores estão fazendo isso, criando verdadeiros comitês de crise, que englobam o pessoal de saúde e segurança, o pessoal da área médica, o pessoal de RH, né, o pessoal de divulgação, empresas grandes, né, que tem vários departamentos que acabam, segurança patrimonial, que acabam estando envolvidos aí com tudo isso, né? Então, elaborar o protocolo dizendo o que vai fazer, quem vai fazer e quando vai fazer, treinar os trabalhadores com relação a todas essas regras que estão nos protocolos estaduais e municipais, mas que vocês vão encontrar na cartilha direcionada para o seu ramo de atividade. Vocês vão encontrar isso já ali de uma forma mais mastigada, mais fácil de assimilar, de uma forma gráfica, interessante, fácil de aprender. Então, sigam a cartilha e sigam o e-book da Labormed para fazer esse treinamento dos colaboradores. A aplicação do protocolo tem que ser monitorada, então esse gestor, né, é que vai monitorar e vai prestar contas para a direção da empresa, se os treinamentos estão andando, se tudo aquilo que foi estabelecido com relação a acesso de pessoas, a disponibilidade de álcool gel, a delimitação de área de circulação, distanciamento entre as pessoas, que é tudo que vai ser dito depois, se isso está sendo seguido ou não. Então, monitorar a aplicação, preparar a empresa para poder atender a esse protocolo, quer dizer, rotinas da empresa vão ter que mudar, com relação a acesso de pessoas e etc., com relação a reuniões, com relação a viagens. Insumos, a empresa vai ter que dispor de insumos para poder atender esses protocolos, o álcool gel, hipoclorito de sódio, máscaras, para o pessoal que mexe, por exemplo, com lixo, que retira lixo, luvas, se bem que isso já está no PPRA, a luva já é alguma coisa normal, né, para quem trabalha numa função de limpeza e de faxina, e até mesmo com relação ao layout da empresa, algumas medidas vão ter que ser tomadas, porque as pessoas não vão poder ficar a menos de 1,5 metro uma das outras no interior da empresa. Não só os clientes, mas os próprios postos de trabalho não poderão ter uma distância menor que essa de trabalhador para trabalhador, né? Então, o próprio layout talvez tenha que ser rearranjado. E, além disso, um item que daria uma live só para ele, detectar e monitorar casos de Covid-19 na empresa. Os protocolos atribuem às empresas a obrigação de saber se seus colaboradores estão
bem ou não para poder trabalhar, se eles podem entrar para trabalhar ou não, né? E se estiverem doentes, ela tem que monitorar esses casos, quer dizer, ela tem que ter ali uma relação, uma planilha com todos aqueles casos que não vieram trabalhar por causa da Covid-19, ou supostamente por causa da Covid-19, quer dizer, apresentou febre ou apresentou qualquer sintoma de resfriado, gripe, já não pode entrar na empresa, vai ficar afastado 14 dias. E tem que ser monitorado pela empresa para saber se procurou assistência médica, se não procurou, se está melhor, se está pior, se aqueles 14 dias já foram cumpridos, e só pode retornar ao trabalho presencial aquele trabalhador que tiver que tiver mais de 14 dias afastado e pelo menos 3 dias sem ter nenhum sintoma que possa ser atribuído à Covid-19. Né? Então, basicamente é isso. Eu já falei demais, vou parar por aqui. Vou passar agora, então, para o Antônio, técnico de segurança do trabalho, da Labormed, para dar sequência à apresentação. Tem um breve histórico aqui, que é mais para vocês conhecerem a equipe, né? Bom, falar um pouquinho aí de um contexto histórico, para a gente recapitular os últimos acontecimentos, aí, os últimos meses. Né? O Decreto Legislativo número 6, ele, em março desse ano, estabeleceu o estado de calamidade pública no país, né? Devido ao Covid-19. Esse estado de calamidade pública, ele tem efeito até o dia 31/12, né? Até o final desse ano. Porém, mediante aí estudos, monitoramento periódico, né, por uma equipe multidisciplinar do governo, para a retomada, antes disso, das atividades econômicas. Né? Então, quando ele foi publicado, não se sabia exatamente até quando ele iria ter, de fato, seu efeito mantendo. Né? E 2 dias depois, isso foi em 20 de março, 2 dias depois, no dia 22, o governo lançou a medida provisória 927. E essa medida ela tinha uma série de ações do âmbito trabalhista, no sentido do combate ao novo coronavírus, né? O combate à evolução do coronavírus. E aí, dentro de um capítulo dessa medida provisória, que é o capítulo 7, é um capítulo que se dedicava exclusivamente a falar das ações administrativas no campo da saúde e segurança do trabalho. E aí a gente começa falando disso, porque depois a gente vai entrar na parte de prevenção, propriamente dita, né? Mas levando por base as questões administrativas, o cumprimento de legislação. Então, a gente tem a suspensão dos exames periódicos por um período de 3 meses, né, que é o efeito da medida provisória, e quando a retomada da situação da calamidade pública, quando a normalização das atividades, vai haver um prazo de 60 dias decretados para se realizar esses exames médicos, exceto o exame demissional, né, que ele mantém-se necessário, mantém-se obrigatório, caso a empresa não tenha realizado, caso o funcionário tenha um aso não superior a 180 dias. A gente lembra que nesses casos se aplica a questão dos programas de saúde e segurança do trabalho. A gente, no momento, ainda tem o PPRA e o PCMSO. A partir de março do ano que vem, né, já pela portaria 6.730 e 6.735, já prevê a entrada dos novos GRO e o PGR, né, que passam a valer a partir de março do ano que vem. Também outro requisito que foi suspenso por esse período são os treinamentos periódicos das normas regulamentadoras. E aqui é legal a gente frisar que quando a gente fala dos treinamentos periódicos, ele não está incluindo os treinamentos admissionais, ou seja, os treinamentos iniciais. Né? Então, às vezes as empresas, e a gente ouve isso até de colegas, de contratar um funcionário, colocar aquele funcionário para trabalhar numa atividade de risco, como uma atividade em altura, uma atividade em espaço confinado, e supor que esse treinamento ele não está valendo, não precisa treinar o cara nesse momento, né? Mas isso não é verdade. Então, os treinamentos seriam as reciclagens, né? Os periódicos. A NR1, o novo texto dela, enfatiza bem essa questão de treinamento inicial e treinamento periódico. Então, os treinamentos iniciais, eles ainda estão vigorando, né? Eles precisam ser realizados. A gente não pode colocar um trabalhador numa condição de risco sem que ele tenha feito o treinamento inicial. Aí, às vezes, a gente fala, pô, mas como é que a gente vai fazer esse treinamento inicial, né? Já desde 2018, o Ministério do Trabalho, na época, né, ainda por meio de uma nota técnica, que é a nota técnica número 54, ele já permitia, né, a possibilidade de que esses treinamentos sejam feitos em formato remoto,
em formato à distância, né, online. Então, eles dão uma série de requisitos para a realização, não é simplesmente mandar um PowerPoint por e-mail e depois uma prova, tem uma série de requisitos, até mesmo em termos de plataforma, para realizar esses treinamentos, mas eles podem ser feitos inicialmente em formato EAD. A mesma coisa acontece com as CIPAs, né? Os treinamentos, no caso, após a regularização da atividade, vai haver um prazo de 90 dias. Então, a gente percebe aí os prazos 60, 90 dias, são prazos relativamente curtos para quando a atividade econômica voltar a funcionar e a gente sair do estado de calamidade pública, realizar essas ações aí no âmbito do cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho. A mesma coisa acontece com as CIPAs, que acontece a extensão do mandato, né? Então, as CIPAs ficam suspensas as novas instalações e posse, né, ficam mantidos aí a gestão anterior até também a normalização da atividade. A gente vai falar um pouquinho, né, a respeito de orientações gerais na prevenção do Covid-19. Tá? Essas orientações elas foram retiradas desse material que a gente colocou na referência. Lá no finalzinho dessa apresentação tem as referências, assim como o Dr. Cardoso já colocou no começo, o protocolo municipal, o protocolo intersetorial do Estado de São Paulo, as cartilhas do SEBRAE, é o material que a gente usou para pegar essas orientações. O que a gente vai falar aqui é sempre importante frisar que é direcionado a qualquer atividade econômica e de uma maneira muito pincelada, né? Então, eu peguei alguns tópicos, o Marco, que vai ter a próxima fala, também pegou alguns tópicos, e, na verdade, a leitura desse material que a gente está apresentando hoje e dessas explicações, ela não isenta a leitura dos protocolos completos, né? Principalmente os que são intersetoriais e aqueles que são aplicados a determinados segmentos econômicos, que a gente precisa ler na especificidade mesmo. Tá? Então, a gente tem, durante a preparação da empresa para a abertura, a gente já tem o e-book da LaborMed, que foi encaminhado, a gente tem também os protocolos ali do Ministério da Saúde, o ofício circular. Agora, com relação à reabertura, ao momento de iniciar as atividades, nós temos aí o protocolo intersetorial do Estado de São Paulo e, mais recentemente, o decreto da cidade de Santos, que tem os protocolos também por segmento econômico. Então, a gente vai passar um pouquinho assim em linhas gerais, tá? A orientação dos trabalhadores, então é um momento novo para todo mundo. Então, uma série de ações que a gente vai colocar aqui requerem a participação dos trabalhadores, então é importante que eles sejam orientados e que essa orientação ela seja documentada, né? Então, é realizar um treinamento mesmo para os funcionários, independente do formato que foi esse treinamento, mas que se documente e se registre, né, como uma ação educativa com relação a todas as novas ações que incluem a participação desses empregados. Também a manutenção das portas e janelas abertas, manter o ambiente ventilado naturalmente, sempre que possível, né, para evitar a saturação daquela atmosfera. Quando o uso do ar-condicionado, recomenda-se que ele fique com a recirculação desligada, ou seja, ele puxe o ar de fora e não mantenha simplesmente o ar interno rodando e se saturando. A aquisição de máscaras descartáveis e de tecido, e aqui é importante frisar, e até a fala do Marco, que vem na sequência, vai explicar isso melhor, às vezes a função que está trabalhando já usa a máscara, né? Ela já precisa de uma determinada máscara, então como é que vai fazer? Vai usar duas máscaras? Então a gente tem que ver a compatibilização do EPI, que já é recomendado no PPRA, que já faz parte da atividade habitual do empregado, com a prevenção do Covid. Tá? Então depois o Marco vai abordar isso com vocês mais no detalhe. Também a disponibilização do álcool 70, né, o álcool gel, hipoclorito de sódio para o pessoal que trabalha na área de limpeza, também a disponibilização de dispenser de álcool gel nos ambientes, né, nos ambientes estrategicamente, seja nos escritórios, nas portarias, dos locais de entrada e saída de funcionários. A utilização da máscara, ela é, via de regra, necessária quando a gente vai colocar trabalhadores numa proximidade menor do que 1,5 m, né? Se for inevitável que os trabalhadores fiquem tão próximos, a gente utiliza ali a máscara e também as orientações da autoridade sanitária local, né? Dependendo do município, pode ter uma orientação um pouco diferente. Também a gente orienta os trabalhadores com relação à higienização dos postos de trabalho, regiões de contato dos instrumentos. Então, por exemplo, quem compartilha computador, o que é uma coisa normal, né? Às vezes trabalha numa empresa e em diferentes turnos ou diferentes horários existe um computador ali que é compartilhado.
Então, é importante orientar o próprio empregado com relação à higienização desse equipamento. Também promover a vacinação contra a influenza para os colaboradores. A gente está numa campanha nacional aí de vacinação contra a gripe, né? É claro, essa vacina ela não previne contra o coronavírus, mas como os sintomas são muitas vezes convergentes, né? Você acaba também aumentando a imunidade no seu local de trabalho, né? A orientação dos trabalhadores também pode acontecer através de cartazes, banners, né, outras formas de comunicação visual. É importante a delimitação, muitas vezes, de filas, de entrada e saída de funcionários, né, pensar também na questão do trajeto, né, as orientações de saúde para quem utiliza transporte fretado da própria empresa, veículo de frota própria, para entrada e saída, para chegada até a empresa. A redução da aglomeração, então também em linhas gerais, reduzir, se possível, o efetivo do turno ou do período de trabalho, estabelecer horários diferenciados de entrada e saída, normalmente, principalmente em empresas grandes, lógico, né? Quando você chega lá 8 da manhã, 7h45, algo do tipo, você tem uma aglomeração de pessoas ali para bater o ponto, né? Isso é normal em empresas um pouco maiores. Então, o ideal é que a parte de departamento pessoal, de recursos humanos, estabeleça, né, um critério de espaçar essas entradas e saídas para que não haja esse acúmulo de pessoas, essa aglomeração de pessoas no mesmo horário, junto ali ao relógio de ponto. Também pensar sempre na promoção do teletrabalho, do trabalho remoto. Aí a gente tem, e a gente sempre recomenda, né, uma série de ferramentas que a gente trabalha, a gente também trabalha remotamente, né, nas nossas atividades na área de saúde e segurança do trabalho, mas tem várias atividades que são possíveis, né, que é possível que se estabeleça um sistema até mesmo de reuniões, implantar aí videoconferências. A gente está fazendo esse trabalho agora pelo Microsoft Teams, mas existe aí o Skype, o Zoom, o Google Meet, várias outras plataformas que a gente pode estar muitas vezes estabelecendo para treinamentos, para orientações, para reuniões, né? Evitando assim o contato pessoal também na medida do possível. Evitar deslocamentos em viagem, né? Então, se possível, fazer esses trabalhos via webconferência, quando possível. A gente já tem aí casos, né, colegas que estão trazendo para a gente, que estão fazendo auditorias, né, por via Skype, por via de plataformas de trabalho remoto. Então, já é uma realidade que a gente vai começar a se acostumar nos próximos meses, né, vai se tornar comum. Também criar um mecanismo para tomada de refeições ou lanches, de forma que evite aglomeração. Então, a mesma coisa que a gente falou na entrada e saída, pode ser também aplicado à questão da refeição, quando essa refeição é feita dentro da empresa, quando há um refeitório, né? Aí pode ser por setor, por função, por número de registro do crachá, estabelecer horários diferentes, né, para que tenha um certo intervalo e não se acumule, até tendo em vista que os refeitórios vão ter a sua capacidade de abrigo de pessoas reduzida nesse momento, para que se garanta o espaçamento necessário. Criar mecanismos também para regular o fluxo de clientes no interior da empresa, principalmente empresas que têm abertura ao público, né? Então, a gente vê muitas vezes sinalização de solo para marcação de filas, né, cartazes, às vezes funcionários da empresa que fazem essa orientação, essa mediação das pessoas ali, e também na distribuição de álcool gel, na cobrança, muitas vezes, pelo uso de máscaras. Então, às vezes, precisa regular um pouco melhor também o fluxo dos clientes. Então, a gente vai fazer algumas considerações aí acerca dos protocolos sanitários, no caso do Estado de São Paulo, que é o protocolo intersetorial transversal. Ele foi publicado em 27 de maio. Ele vai permitir a retomada de alguns serviços considerados não essenciais, já que até então somente serviços essenciais eles estavam operando. Também vai regular diretrizes ali para fluxo de clientes, funcionários, em 15 setores produtivos, tá? Essas normas, elas padronizam distanciamento, higiene, limpeza, a comunicação e monitoramento das condições de saúde dos trabalhadores. Aqui é legal a gente falar, né, que em 10/6, o governo do Estado de São Paulo classificou a região da Baixada Santista como estando em fase laranja, né, ou zona laranja. O que seria isso, né? É a fase
que ela já permite a retomada de atividades mediante uma série de restrições. Se a gente pegar o Plano São Paulo para a retomada das atividades, você vê que existem várias zonas, né? Existe zona azul, zona vermelha. A zona vermelha, por exemplo, é a zona que não pode retomar nenhuma atividade não essencial, independente da adoção de protocolos, né? Inicialmente, nós havíamos sido classificados como zona vermelha, a região da Baixada Santista. Os prefeitos da Baixada Santista, em união, eles reivindicaram junto ao governo do estado a troca para a zona laranja, né? Esse critério de zoneamento, né, de fase laranja e tudo mais, ele leva em conta tanto o número de leitos, para critério, né, de classificação, o número de leitos disponíveis, principalmente os leitos de UTI, e também o número de infectados, né? Então, ele cria uma taxa de contaminação e cruza isso com o número de leitos disponíveis para conseguir classificar em diferentes cores, né, em diferentes classificações de cor, os locais as regiões dentro do estado de São Paulo. E a gente está como zona laranja, ou seja, mediante a adoção de critérios e mediante também a aprovação da prefeitura do município, algumas atividades podem começar a rodar. Então, as que foram determinadas em 10/6, imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shopping center. Tá? Então, são atividades que podem começar a rodar mediante ali a aprovação e critérios de sanitários do próprio município. Em Santos, foi publicado em 7 de junho o decreto 8969, tá? 8.969, pelo prefeito Paulo Alexandre, que trata dos protocolos sanitários do município de Santos, para flexibilização das medidas de isolamento social, baseados já nessa aprovação, né, nessa permissividade concedida aí pelo governo do estado de São Paulo. Então, a partir de 11/6, algumas atividades começaram a rodar mediante o cumprimento desses protocolos que estão no decreto 8969. Esse decreto, ele é dividido em duas partes, né? A gente consegue classificar. Então, a primeira parte dele, que é a parte inicial, ele é voltado a qualquer área de atuação, qualquer segmento econômico. Então, ele é multissetorial, ele vale para todo mundo. E aí ele tem os anexos, a parte anexa, o anexo 1, 2 e 3, que são os protocolos, respectivamente a cada atividade econômica. Eles são setoriais para cada atividade. E aí é importante, nesse caso, que haja a leitura desses protocolos, né, que são os anexos 1, 2 e 3 do decreto municipal, para quando a sua atividade econômica for reabrir, né, reabrir mediante ali as condições sanitárias estabelecidas pelo município, porque é em cima dessas condições que vai ser estabelecidos os critérios também de fiscalização. E aí, para finalizar, a gente pega aí um trecho do decreto 8.969, que ele coloca aqui quais são os estabelecimentos autorizados a funcionar a partir de 1/6, desde que atendido ali as condições sanitárias mínimas estabelecidas pelo decreto, né? Então, a gente tem estabelecimentos comerciais, exceto os shopping centers, né, isso na cidade de Santos, escritórios, estabelecimentos de prestação de serviços técnicos, imobiliárias e corretores de imóveis, concessionárias, lojas revendedoras de veículos, hotéis, motéis, pensões, igrejas e templos religiosos, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e clínicas de estética. Esses são serviços que podem rodar a partir aí de 1/6, mediante o cumprimento das medidas do decreto. Então, para finalizar essa minha fala, eu vou passar para o Marco. Só quero lembrar vocês que a gente só pegou uma pincelada por alto, tá? Bem por cima, mas que é muito importante que vocês leiam, né, o decreto voltado ao setor econômico, né? Tanto o e-book que a Labormed disponibilizou para preparação, quando você for, antes de abrir a empresa, antes de começar a rodar, e também o protocolo intersetorial do Estado de São Paulo e o decreto do município de Santos, para quando aberta a atividade, né, que se cumpra aí os protocolos mínimos sanitários que o governo local nos estabelece. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu vou passar a palavra aí para o Marco. Obrigado, doutor Cardoso, pela oportunidade. E eu quero começar falando para vocês um pouquinho das medidas preventivas que nós deveremos estar atento ao retorno das atividades. Então, a gente vai falar um pouquinho da prevenção, né, dentro do ambiente de trabalho
dentro dessa condição do novo normal, que a gente também vai falar um pouco do que é esse novo normal que todos hoje comentam. Então, meu nome, Marco Antônio, também atuando na área de segurança do trabalho já há um tempo. Então, pessoal, o que eu queria deixar assim bastante claro, né, é que, conforme o Antônio já comentou, né, todas essas aberturas que estão sendo colocadas pelo governo do estado, pela legislação municipal, né, dos municípios do estado, quanto ao retorno das atividades, alguns cuidados nós temos que ter, né, e acho que isso já é do conhecimento de todos nós. Então, primeiramente, né, é sempre a atenção constante ao atendimento de todos esses protocolos sanitários e, principalmente nesse momento, né, o cuidado bem detalhado com a higienização dos ambientes. Não só do ambiente, né, o local de trabalho do pessoal, mas também a própria apresentação pessoal, a higiene da pessoa, né, algumas informações que é importante passar para o trabalhador, principalmente aqueles que têm contato com outros tipos de sujidades no ambiente de trabalho ou contato direto com o público. Se a gente for pensar em algumas condições, principalmente da área da saúde, que é uma condição que expõe de forma bastante severa o trabalhador ao agente biológico, principalmente agora o SARS-CoV-2, esses cuidados acabam sendo que redobrados. Então, o que a gente pode colocar nesse primeiro momento, né, além de todo esse cuidado de higienização, o uso também da máscara caseira. Então, esse termo, né, em voga, que a gente ouve muito atualmente, falando sobre o novo normal, então ele está diretamente se referenciando às nossas condições de relação social interpessoal na empresa. É muito comum que nas empresas, né, onde nós atuamos, nós tenhamos um contato mais próximo com os nossos colegas de trabalho. Então é sempre um aperto de mão, não é um cumprimento, um abraço, algo sempre de proximidade. Isso é muito comum, principalmente naquele momento da refeição, no intervalo para o cafezinho. Então, esse cuidado também nós teremos que ter a partir desse momento, enquanto nós não temos ainda, né, ou um tratamento ou uma vacina eficaz contra a Covid-19. Então, a gente, mesmo no ambiente de trabalho, atuando e se relacionando, porque isso é importante, esse distanciamento, né, esse distanciamento e esse cuidado, ele deve ser observado. Pode passar, por favor, Denis? E aí surge para nós, né, uma questão que é em relação aos riscos ocupacionais que já existem na empresa. Então, nós temos, dependendo da atividade, uma série de agentes de riscos ocupacionais, agentes físicos, químicos, os biológicos, aqueles que nós já conhecemos, não é, como gases, vapores, algumas condições em relação a ruído, calor, vibrações. E agora um agente biológico que entrou no momento, né, que é o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico causador da Covid-19. Pode passar, Denis, por favor. Então, além de todos esses riscos, né, que estarão totalmente ligados ao tipo de atividade produtiva que a empresa tem, esse é mais um agente que nós devemos ter preocupação. Então, não é só na área da saúde, como eu falei inicialmente, que é uma área que, sem dúvida, expõe mais o trabalhador, mas em todas as outras áreas, principalmente aquelas que têm contato direto com o público, né, ou aquelas outras atividades no qual o trabalhador ele precisa se deslocar para atender também clientes, né, prestar algum tipo de serviço. Então, nesses termos, pessoal, é imprescindível, né, que as empresas, as organizações, nesse momento e, claro, doravante, né, a partir aí do momento pós-pandemia, elas estejam cada vez mais, não é, voltadas a investir no quesito prevenção. Porque, como todos nós sabemos, né, tanto os acidentes do trabalho quanto as doenças de cunho ocupacional, elas trazem severos prejuízos aos trabalhadores e ao empregador. E aí, nesse próximo slide, pessoal, coloquei uma figurinha, né, ou melhor, duas, que mostram as máscaras, né, aquelas chamadas máscaras caseiras, e as máscaras de proteção, que são as consideradas EPIs,
E aí fica muito aquela dúvida, né? E agora? Principalmente o gestor dos programas, né, de prevenção de riscos ambientais, né, o do PPRA, ou então se a empresa tem um PPP, que é o Programa de Proteção Respiratória, se for o caso da atividade específica dela, surge essa dúvida. Que tipo de respirador que eu vou usar? Que tipo de máscara, né? Será que a máscara de tecido ela é eficiente? Será que ela pode ser usada no local do EPI? Então é importante frisar, né, pessoal, que as máscaras caseiras, elas não são oficialmente, né, no aspecto da legislação, consideradas EPIs. Por quê? Simplesmente porque elas não passaram por um teste de eficiência. Então, muito se fala do CA, do Certificado de Aprovação. Ele está muito bem especificado no artigo 67 da CLT, e a medida provisória 905, de novembro de 2019, trouxe uma alteração nesse artigo. Então, nesse artigo, especificamente, né, no texto novo desse artigo, ele não versa mais sobre as questões do certificado de aprovação. Tá? O que ele se refere agora são testes de qualidade que serão realizados em conformidade com o INMETRO, o Instituto de Metrologia. Então, isso é uma medida provisória, há uma tendência que isso se perpetue, mas a grande referência que nós fazemos é que essa máscara, até então chamada caseira, de tecido, ela não tem uma eficiência como o EPI, no qual foi testado, ele tem. Porém, né, esses protocolos de vigilância, eles recomendam o uso, né, a adoção dessa máscara para a população em geral, porque foram feitas pesquisas científicas no qual percebeu-se que o uso da máscara por parte das pessoas em geral, nessas máscaras caseiras, elas reduzem a quantidade de aerossóis que são emitidos durante a fala, durante tosse, durante espirro, e que, caso a pessoa esteja contaminada, esses aerossóis, dependendo do tamanho aerodinâmico da partícula, poderão ficar em suspensão no ar mais ou menos tempo. E aí, é claro, ele estando contaminado, estará carreando aí o agente etiológico, né, o vírus da Covid-19. Então, o uso da máscara não descarta a necessidade da higienização também das mãos, né? Tem muita gente que acaba usando a máscara e fica com a falsa sensação de segurança, achando que só pode se contaminar por via respiratória. E, na verdade, você pode tocar numa superfície e levar a sua mão contaminada para os olhos, para a região da boca, do nariz, e se essa superfície estiver contaminada, sem dúvida, você também estará se contaminando, né? Muito cuidado também ao manipular a máscara, procurar sempre estar com as mãos limpas. Então, como eu falei para vocês, né, essas pesquisas que foram feitas recentemente, elas já indicam uma certa proteção, né, contra a exalação dos aerossóis. Então, se nós tivermos 2 pessoas usando a máscara caseira, nós já temos uma possibilidade bastante baixa, né, um risco bem reduzido em relação à possibilidade de contaminação, caso uma dessas pessoas esteja contaminada. Tá? Claro que isso vai também depender do tipo de material que é confeccionado esse tipo de máscara. Tá? No próximo slide, a gente vai observar alguns materiais que são comumente utilizados na confecção dessas máscaras, e esses materiais eles foram testados especificamente pelo Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, através do método de imagem e espectroscopia óptica. Então, os 2 professores responsáveis, o professor Maurício e o professor Adamo, e eles chegaram à conclusão, através desses testes, numa espécie de escala, né, dentro dos tecidos ou dos materiais utilizados, no qual são considerados as muito altas, ou seja, de proteção bastante elevada, até de proteção bastante baixa. Então, a gente observa que lá no topo são os EPIs, né? A gente está falando da máscara N95, que é uma máscara do tipo facial filtrante, uma PFF2,
N95 porque é uma metodologia da NIOSH, né, com 95% de eficácia na filtragem dos aerossóis emitidos. Temos a máscara cirúrgica, que não é uma máscara considerada, como eu falei para vocês, um EPI, porque ela não tem um CA, porém ela tem uma proteção em relação à emissão de aerossóis. E aí nós temos outros materiais que são empregados, né? A população está usando muito as de algodão, principalmente 2 camadas, né, que é recomendada, que vai ter uma eficiência bastante significativa para o contato em ambientes não considerados contaminados, como área hospitalar, né? Uma área hospitalar você não pode usar uma máscara de tecido, você tem que usar realmente o EPI. Então, para outras áreas, escritórios, supermercados, locais de acesso ao público em geral, você pode usar essas outras máscaras de tecido em algodão. Então, cabe a gente sempre se lembrar, né, pessoal, que essa máscara caseira ela não vai substituir o EPI, tá? Ela deve ser usada, por enquanto, pelos trabalhadores em geral, ou seja, aqueles trabalhadores de áreas nas quais eles não se expõem a agentes de riscos conhecidos, como gases, vapores, névoas, neblinas, fumos, etc. Se a gente pegar o exemplo de um trabalhador da construção civil, que tem que usar um respirador, um PFF2 para se proteger contra partículas geradas pelo processo de movimentação de poeiras minerais, né, ou como cimentos, movimentação de solo, eu não posso deixar de usar o meu EPI para usar essa máscara de tecido. Tá? É sabido que o EPI já tem uma proteção também contra os agentes biológicos, né, dependendo da sua característica e forma de uso. Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Eu não posso, com o tempo, e isso é uma preocupação nossa dos profissionais de segurança do trabalho, que as empresas passem a crer que eu posso substituir um EPI pela máscara de tecido. Isso não vai acontecer, pessoal. Eu não posso, de repente, ter alguém que trabalha na área de limpeza, que faz uma varrição, eu dar uma máscara de algodão para ela, para substituir, eventualmente, uma PFF1, uma PFF2, tá? Então, isso tem que estar muito claro, e o uso da máscara de tecido é justamente para nós, nesse momento de pandemia, protegermos todas as populações, né, seja o público em geral, quanto os trabalhadores que estejam aí nos escritórios e em outras atividades afins. Bom, gente, acho que essa é a parte, né? Claro que é só um pouco, né? O nosso universo de prevenção é bastante vasto, porém eu quis trazer essa fala para vocês em relação ao EPI, porque é algo que traz muitas dúvidas, e é claro, né, a pesquisa está sempre evoluindo, e a gente aí está sempre à disposição para esclarecer dentro dos estudos mais novos que surgem. Vocês devem estar aí com a tela escrito Covid-19, né, com aquele fundo vermelho. Esse é o hot site que a Labormed criou, exclusivamente para difundir as informações de qualidade sobre coronavírus. E aí vocês, clicando em cada um desses itens, vocês vão abrir o respectivo conteúdo. Então, doutor, agora a gente está descendo a página, então, e aí a gente tem os destaques, com o manual, esse que está em amarelo, desenvolvido pela equipe técnica da Labormed, então, guia de rotinas básicas. Que é o nosso book, né? O nosso e-book. Isso. Tem uma parte da retomada de atividades econômicas, que são as cartilhas de Sebrae, as cartilhas oficiais. Que são extremamente importantes, porque aí você vai ter a orientação específica para cada ramo de atividade. Então, se você tem aí um salão de beleza, por exemplo, você vai abrir a cartilha que fala de salão de beleza. E com a cartilha do Sebrae e mais o book da Labormed, esse amarelinho que passou agora há pouco, você consegue montar todos os seus protocolos, todas as suas rotinas de combate. Claro que isso não dispensa você de conhecer os protocolos estadual, municipal, o decreto, o ofício circular, né, o 1088, mas com a cartilha e o e-book você monta o teu protocolo interno da empresa. Leis e normas. Que vai falar de todas as
esses protocolos que a gente já falou, vai te dar o texto do protocolo e vai dar também algumas considerações da Labormed a respeito de cada um deles. Painel epidemiológico Covid-19. Que o Ministério da Saúde diariamente atualiza, né? O número de mortos, o número de infectados. Isso está sendo muito questionado, porque a metodologia do governo federal parece que está deixando alguns casos de fora. Tem até contagens aí paralelas que tem um número um pouco maior, mas a gente está disponibilizando o dado oficial do Ministério da Saúde. Clicando aí, você vai para o painel do Ministério da Saúde. E aí, descendo a página, a gente tem retomada da atividade econômica, acesso material, vídeos, cartilhas e cartazes do Ministério da Saúde. Isso, aí você vai encontrar o material para a campanha do Ministério da Saúde. No site do Ministério, provavelmente alguma coisa a mais lá, alguns cartazes novos, algumas cartilhas novas ou vídeos novos que vocês podem utilizar também. Mas clicando aí, ele já vai direcionar você imediatamente para essa cartilha ou para esse cartaz que está aí. É material para utilizar na empresa, é gratuito, evidentemente, porque é do Ministério da Saúde, é para baixar, imprimir, e afixar onde tiver que ser afixado, cartilha para distribuir para o trabalhador, né, e vídeos também para disponibilizar para que os trabalhadores vejam e se instruam a respeito das medidas de proteção. Então, é um site que eu acredito que está bem completo e que a gente pretende manter sempre atualizado para que vocês possam encontrar aí todo o material que precisam. Eu acho que agora a gente vai para a parte mais interessante da webinar, que é justamente aí então, a primeira pergunta ela faz o seguinte, doutor. A empresa, quando confirma alguns casos da doença, tem alguma obrigação de teste em outros colaboradores? Tá, então isso é importante, isso daí está relacionado com aquele item que eu falei que daria uma live só para ele, que é o monitoramento dos casos, né? Eu vou falar de uma forma um pouquinho mais abrangente, porque eu sei que tem outras dúvidas que também têm relação com isso, e a gente responde tudo de uma vez só, tá? Então é assim, a empresa é obrigada a monitorar os seus trabalhadores, né? O que os protocolos mandam fazer? Aferir temperatura na entrada dos trabalhadores, aplicar um questionário padronizado que está no protocolo sobre sintomas, então ele vai dizer se ele teve febre, se ele teve dor de garganta, se ele está com tosse, aqueles que estiverem sintomáticos não devem entrar na empresa, eles devem ser encaminhados para um atendimento médico, que pode ser presencial ou que pode ser por teleconsulta. Se o trabalhador tiver com sintomas leves, ele não precisa necessariamente ir para um hospital, porque lá sim ele vai encontrar outras pessoas com o vírus e pode se contaminar ali, né? Então, o ideal é que ele vá, que ele faça um teleatendimento, que algum médico o oriente por telefone, avalie o caso dele e diga para ele, não, no seu caso tem que ir para o hospital. Ou então, não precisa ir para o hospital, mas você vai monitorar tal e tal sintoma, temperatura, tosse, febre, falta de ar, piorou, você vai para o hospital. E, de preferência, até que esse médico possa disponibilizar, através da empresa, né, um teleatendimento para ele, um telemonitoramento, que esse monitoramento que a empresa é obrigada a fazer durante todo o período de 14 dias de afastamento dele, pode ser feito através de um telemonitoramento feito por médico ou por enfermagem, por exemplo, da Labormed, mas não precisa ser da Labormed, alguns convênios estão dando esse tipo de serviço também, etc. Né? Tem aí sites que fazem isso gratuitamente também, então existe aí uma possibilidade de telemonitoramento. Bom, e o que mais você tem que fazer com esse trabalhador que ou foi identificado na porta ali como sintomático, ou então que chegou para você e falou, olha, eu passei no hospital e disseram que eu estou com coronavírus, eu estava trabalhando aí dentro até ontem, né? O que você tem que fazer a partir daí? Além de monitorar esse trabalhador, você vai ter que identificar quem na empresa teve contato próximo com ele. E não é na empresa só aquele que trabalha do lado dele ali no posto de trabalho, não. É aqueles que vêm de carona com ele se ele vier de carro, aqueles que vêm de fretado com ele se ele vier de fretado, né? Aqueles que costumam almoçar junto com ele, e aqueles que na última semana tiveram um contato mais próximo
mesmo que não trabalhem do lado dele, mas que abraçaram, cumprimentaram, compartilharam algum objeto de uso pessoal. Então, é difícil fazer isso, não é fácil, mas a gente sempre, tentando pecar por excesso, vai tentar mapear dentro da empresa, quer dizer, a empresa tem que tentar mapear, né? Quando tem técnico de segurança, ele pode ficar encarregado de fazer isso, se tiver um auxiliar de enfermagem, ele pode ficar encarregado de fazer isso, ou então o próprio RH, com muito cuidado. Por quê? Porque aí tem uma questão também, que é a questão ética, né? A gente não pode divulgar o nome do trabalhador. E aí é que fica mais complicado. Como é que eu vou saber quem abraçou, quem beijou, né, se eu não posso dizer o nome? Pois é, infelizmente não pode. Só em caso de força maior, se o médico que está atendendo esse trabalhador, ou o médico da Labormed mesmo achar que precisa, por algum motivo, abrir isso, vai pedir permissão ao trabalhador, e se ele der, aí vai abrir para todos os colegas. Mas o esforço vai ser sempre no sentido de mapear aquelas pessoas que ficaram próximas dele, no setor, falar que houve um caso ali, mas não dizer quem é. Claro que todo mundo vai saber quem é, porque a Rádio Peão funciona melhor do que qualquer outro meio de comunicação, né? Então todo mundo vai saber que ali tinha alguém que estava e não está mais, está afastado por doença, provavelmente é ele. Mas avisar que houve um caso ali, que o raio ali em que a gente vai ter que tomar alguma medida engloba tais pessoas, né? E aí o que a gente vai fazer com essas pessoas? Dependendo do tipo de contato, essas pessoas vão ter que ser afastadas para quarentena também de 14 dias. E aí sim, aí entrando um pouco mais na pergunta, é interessante que essas pessoas sejam testadas. O protocolo municipal, ele tem um protocolo lá que é exclusivamente de testagem. E ele vai dizer que é recomendável que as empresas promovam a testagem. Mas em nenhum momento ele diz que isso é obrigatório. Ele pede que as empresas façam a sua avaliação da sua capacidade de testagem, sua capacidade econômica, a disponibilidade de teste, o número de empregados, etc., e monte uma estratégia de testagem de acordo com a sua capacidade, né? Então, as empresas maiores estão fazendo isso, sim, estão determinando áreas que são prioritárias, áreas onde há pessoas que têm contato com muita gente, por exemplo, pessoal de segurança e portaria, o pessoal de restaurante, né, pessoas que circulam na fábrica inteira e que, se pegassem vírus num canto, poderiam levar para outro. Estou falando de empresas grandes, né? Então, criam um critério para selecionar um grupo de pessoas e testam essas pessoas. E aí há toda uma discussão que não dá para fazer aqui agora, que é o que representa o resultado do teste. Quem vai ser afastado, quem não vai, qual a medida a tomar, né? Então, voltando mais para perto do nosso dia a dia, de uma empresa menor, mais simples, alguém dentro da empresa teve sintomas, uma empresa pequena, você vai tentar perceber ali quem é que está mais próximo desse trabalhador, e vai tentar identificar se essas pessoas também têm sintomas ou não, através daquele questionário padronizado que está no protocolo municipal. Se essas pessoas estiverem bem, elas, mesmo assim, se o contato foi próximo, elas devem ser afastadas por um período de 14 dias. E só depois de 14 dias, 3 dias sem sintomas, é que elas vão retornar para o trabalho. Outra alternativa é testar essas pessoas. E aí, dependendo do resultado de teste, elas não precisarão ficar 14 dias afastadas. Poderão voltar antes, mas aí esse teste vai ter que ser submetido ao médico do trabalho, né, evidentemente, que vai avaliar esse teste e vai dizer, não, ok, essa pessoa pode voltar, ou então não, esse não, se voltar é um risco muito grande, a gente pode ter outras pessoas aqui doentes. Eu acho que, nesse ponto, eu respondo a pergunta que foi feita originalmente, né? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. O vírus, ele não é da empresa. O vírus está aí, no mundo, é uma pandemia, como o nome diz, o mundo inteiro está sofrendo com esse vírus. Então, qual a responsabilidade que a empresa tem se os seus colaboradores começarem a adoecer? Pois infelizmente tem, porque apesar do vírus vir de fora, se dentro da sua empresa se estabelecer uma transmissão sustentada e um surto interno
que seja maior do que o que está acontecendo aqui fora. E isso a gente tem visto em algumas empresas, né? Assim, no município, por exemplo, já está decaindo o número de casos, mas começa a aumentar assustadoramente dentro de uma empresa XYZ. Por quê? Porque apareceu um ali infectado, não estavam tomando as medidas de prevenção, e ali começou um surto localizado dentro daquela empresa. Nessa condição, a sua empresa pode ser responsabilizada por não ter tomado as medidas de prevenção que poderia ter tomado e ter sofrido um surto interno e até novamente expandido para fora dos muros da empresa, para a cidade, para a comunidade, a pandemia. Né? Então, muito cuidado nesse momento da retomada, é exatamente esse o risco da retomada, quando a gente ainda tem o risco circulando, que as empresas funcionem, algumas delas, né, como incubadoras internamente do vírus e que depois disseminem isso na sociedade. Então, tem se visto na Itália, por exemplo, em outros países onde a pandemia já está numa fase mais avançada, ações, processos, né, de responsabilização de empregadores, de hospitais, de clínicas, etc., por causa da doença, por omissão, por inação. Né? Então, acho que a gente tem sim que ficar muito, muito atento para isso nas empresas, para essas medidas de prevenção na empresa. Principalmente porque agora tem um protocolo do município dizendo você tem que fazer isso. Se você não fizer e tiver um surto, como é que você vai justificar que não fez? Né? A pergunta é o seguinte: banheiros e cozinhas de uso coletivo, de quanto em quanto tempo têm que ser higienizados para manter a segurança do contágio da Covid-19? Essa questão da periodicidade de higienização, né? Então, eu peguei até algumas partes aqui do protocolo de São Paulo, tá? O protocolo intersetorial transversal, que é aquele protocolo vale para o estado todo. Então, ele fala que banheiros, né, e vestiários, eles devem ser higienizados a cada 3 horas, né? Essa é a orientação. Em cozinhas, não tem uma orientação específica, né? Ele fala que todos os ambientes de trabalho têm que ser higienizados todos os dias, ao início e ao término da atividade. Agora, em refeitórios, o local que é destinado para realização das refeições, a orientação é que seja feita a higienização a cada troca de usuário, o que ele chama também de ciclo de uso da mesa e cadeira ali. Se estabelecer horários para uso diferente ali dos trabalhadores, fica mais fácil. Da hora X à hora Y, usou um grupo ali de trabalhadores, após a saída desse grupo, se higieniza para a entrada de novas pessoas. Se for uma troca alternada, é um pouco mais difícil, mas a orientação é a cada ciclo, né, de utilização das mesas e cadeiras. Obrigado, Antônio. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vale até, ela vinculou muito ao que o Marco apresentou. As máscaras de proteção tipo plástico para os serviços de limpeza e copa, que mantém uma maior movimentação no escritório, é válida para a proteção? Posso responder essa, Denis? Por favor, Marco. Eu acho que ela quis dizer aqui, essa máscara tipo plástico deve ser aquele protetor facial, né? Que é o face shield, é o escudo facial, como nós chamamos, né? O que ocorre? Aquele protetor facial, ele na verdade não é um protetor respiratório, né? Ele é um protetor da face, dos olhos. Então, eu vejo que ele pode ser usado em conjunto, sim, ou com uma máscara, ou com essas máscaras de pano. No caso que ela cita, como é uma copa, né? Então, você não está exposto ali a nenhum particulado grave, nenhum gás, nenhuma névoa. Ela pode ser usado a máscara de tecido comum, né, essa máscara caseira, e o protetor facial sobre a máscara, ou seja, vai proteger os olhos da trabalhadora, né, o rosto dela, e também dá até uma vida útil para essa máscara que ela está usando. Porque o que acontece? Quando você respira, você acaba inalando o ar e pode ali existir partículas contaminadas. Então, essas partículas, elas vão passar por todas as laterais desse escudo facial, porque ele não é totalmente vedado, né? Então, a máscara eu vejo como indispensável e o protetor facial como um complemento. Posso fazer um comentário a respeito? Claro. Então, é exatamente isso que o Marco falou, está corretíssimo. Existe uma determinação da Anvisa, se não me engano,
que diz que em ambiente de produção de alimento não se deve utilizar máscaras, né? É contraindicado a utilização de máscaras, porque se chegou à conclusão que acaba aumentando até a chance de contaminação do alimento por N razões, de manipulação da máscara, etc. Só que nesse quadro de pandemia, o protocolo se sobrepõe, né, as orientações do Ministério da Saúde e dos protocolos estaduais e municipais se sobrepõem, e o uso de máscara mesmo em refeitórios e cozinha está sendo exigido, sim. Face Shield é exatamente isso, né? Ele é basicamente para evitar que gotículas contaminadas cheguem ao seu rosto, aos seus olhos, à sua pele, porque proteção respiratória não dá nenhuma, o ar todo penetra ali através das laterais, por baixo, né? Então não funciona como máscara, aquilo é como se fosse um vidro, o vidro do guichê que separa a atendente do balcão da pessoa que está do lado de fora, né? É o mesmo raciocínio. E basicamente, sim, lembrei o que eu ia falar. Com relação àquela questão da higienização das mesas, boa parte dos restaurantes, eles não têm isso de entrar um grupo, almoçar e sair, né? Existe uma utilização que não é alternada, ela é constante. E entra um, sai outro, e o restaurante está sempre cheio. Então, quando não dá para estabelecer turnos em que você admite um determinado número de pessoas, que o protocolo também determina que tem que ser bem menos do que a capacidade total. Não me lembro se 50%, alguma coisa assim, tem que olhar o percentual lá, né? Você vai ter que mudar o layout do refeitório para acomodar menos pessoas. Se essas pessoas entraram lá, 50 pessoas, almoçaram, saíram, e você higieniza para depois entrar mais 50, tudo bem. Agora, quando as pessoas vão se revezando, sai uma, entra outra, o que as empresas têm feito é deixar alguém com um sprayzinho ali com antisséptico, que pode ser o próprio álcool a 70%, ou um quaternário de amônio, ou hipoclorito, né? E vai espirrando na mesa e limpando. Hipoclorito não recomendo, né? Porque cheira muito mal, né? A pessoa comer ali sentindo cheiro de cândida não é uma coisa agradável. E vai limpando a cada um que sai. Infelizmente é isso que tem que ser feito, né? Doutor, aproveitando essa pergunta do refeitório, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: copos e talheres de uso coletivo da empresa devem ser suspensos, mantendo apenas os descartáveis? Olha, copos coletivos não podem ser utilizados, aliás, nunca deveriam ser utilizados. Os copos têm que ser individuais, cada um ter o seu. O copo descartável, ele pode ser utilizado, mas do ponto de vista do meio ambiente, melhor que não, né? E não se pode compartilhar nunca, nem o individual, nem o coletivo, né? O que a gente tem visto também é as empresas, inclusive, não utilizando mais, isso é importante, aqueles bebedouros de jato inclinado, que as pessoas levam a boca próxima ali, não precisa nem encostar a boca no bebedouro para contaminá-lo, só a sua respiração já elimina partículas ali enquanto você está tomando água, né? E contamina ali toda aquela região, o próximo que for beber pode se contaminar. Então, bebedouro de jato inclinado é para esquecer. Máquinas de café têm sido desativadas também, não pela contaminação, mas por serem pontos de aglomeração de pessoas. As pessoas vão lá tomar o cafezinho e ficam ali batendo papo, né? Então, isso também tem que ser desestimulado. Outra Legal. coisa que não perguntaram, mas eu já vou me adiantar, fila no restaurante, no refeitório, tem que ser demarcado, assim como os bancos estão fazendo para as pessoas entrarem às lojas, né? Tem que haver demarcação dentro do refeitório. O self-service, de preferência, deve ser abolido. As refeições, a comida não deve ficar exposta, ela já deve vir, de preferência, já empratada, né? Ou com alguém servindo, o que não é muito adequado, mas se alguém estiver servindo, aí vai ter que haver uma proteção ali para respingos na comida, né? Com relação ao talher, que perguntaram também, os talheres não precisam ser necessariamente descartáveis, eles podem ser higienizados normalmente e reutilizados, mas eles não devem ficar expostos para que as pessoas escolham o seu garfo, escolham a sua faca. Há empresas que fazem isso, deixam uma bandeja com um monte de faca, outra bandeja com um monte de garfo, e todo mundo põe a mão ali. Não pode. Tem que vir dentro de saquinho plástico, um garfo, uma colher, uma faca,
um guardanapo e a pessoa pega o seu saquinho plástico, pega o seu prato e vai comer. A máscara, as pessoas só devem tirar na hora que sentarem à mesa. Todo esse trajeto tem que ser, dentro do restaurante, tem que ser feito com máscara, tem que se servir com máscara, tira para comer, acondiciona com cuidado para não contaminar a máscara, come, recoloca a máscara e sai do refeitório com máscara. Tá? Acho que com relação ao refeitório era isso. Sim. Tem uma pergunta sobre o ponto biométrico. Qual o melhor procedimento a ser tomado nessa condição? Desativá-lo. O ponto biométrico, assim como tela touchscreen, terminal de pagamento, isso deve ser desativado na medida do possível. Quando não puder ser desativado, você tem que ter junto dele uma maneira de ser feita a higienização imediata antes e após o uso. Antes para evitar contaminar o ponto e depois para descontaminar o seu dedo, se por acaso aquele ponto estiver contaminado. O ponto, a tela touchscreen, o terminal do banco, a maquininha de pagamento. Maquininha de pagamento de cartão, o protocolo diz, inclusive, que deve ser envolvida com filme plástico. Né? E sempre ali o álcool 70% para desinfecção. Tem um outro tipo de álcool, que é o álcool isopropílico, que ele é indicado para aparelhos eletrônicos. Para aparelhos eletrônicos e monitores, pode ser utilizado o isopropílico também. Legal. Doutor, tem bastante pergunta ainda, eu vou fazer mais uma, porque eu acho que é muito importante para fechar o assunto, e as próximas a gente filtra isso, responde todas, que cria um bookzinho com perguntas e respostas, tá? Perfeito. Após os 14 dias de isolamento, é necessário um novo teste antes do colaborador retornar às atividades? Não. Depois de 14 dias de afastamento e estando há 3 dias, pelo menos, sem sintomas, não é necessário fazer novo teste. Aqueles que estiverem sintomáticos ainda, esses não podem retornar, eles têm que procurar o atendimento do seu médico assistente ou fazer uma teleconsulta para que um médico possa entender por que ele ainda está sintomático e determine qual a medida a tomar. Né? Então, se ele ainda está com febre, com dor, com falta de ar, com expectoração, ele não pode voltar a trabalhar, mesmo que tenha 14 dias. Agora, o novo teste, ele não é obrigatório e, às vezes, ele atrapalha, porque alguns testes permanecem positivos durante algum tempo, mesmo depois do trabalhador estar curado. Isso não quer dizer que ele seja infectante, mas fica ali registrado no sistema imunológico dele, ou até mesmo o RT-PCR pode vir positivo, que identifica o restos do vírus, tal, e ele não é mais infectante. E aí, com o exame positivo, você vai fazer o quê? Vai deixar ele trabalhar? Né? É meio complicado, porque aí você deixa ele trabalhar, aparece um outro caso do lado dele que não pegou dele, mas vai dizer que pegou, porque ele estava positivo quando ele voltou. Né? Então, é desnecessário, pode criar problemas adicionais e, eventualmente, pode até estender o afastamento do trabalhador desnecessariamente. Muito obrigado por tudo e fiquem à vontade aí para nos questionar, nos perguntar. Estamos à disposição aí de todos vocês. Obrigado pela participação, todos que estiveram aqui.